Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cássio, eu sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar radiciação. Vamos lá. Como a gente já viu a aula sobre potenciação, eu vou utilizar a radiciação como a operação inversa à potenciação. Aí eu escrevi aqui a definição rasa das duas, uma definição bem direta e simples para que vocês entendam. A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 2 elevado à terceira seria a repetição de 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, o que dá 8, né? E a radiciação busca descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Por exemplo, uma raiz quadrada de 4 seria 2, porque 2 vezes 2 é 4. Ou seja, a potenciação você multiplica os fatores iguais e na radiciação busca descobrir que fatores iguais são esses. Por exemplo, 6 elevado ao quadrado, a gente vai repetir o 6 duas vezes e multiplicar. 6 vezes 6, 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é o 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Ok? Na potenciação, você multiplica os fatores iguais e na radiciação, você busca descobrir que fatores iguais são esses. Quais que são os elementos? Agora a gente vai ver quais que são os elementos da radiciação. Na radiciação, nós podemos separar o índice, que é o que determina quantas vezes você vai multiplicar o número que você quer descobrir, o radical, que é esse símbolo, certo? E o radicando, que é o valor que você quer descobrir, qual o número que multiplicado determinadas vezes dá esse resultado. E a raiz, que é o nosso resultado, que é o número que multiplica para achar nossa raiz quadrada. Por exemplo, aqui na raiz quadrada, o índice é 2. Então, isso quer dizer que nós vamos ter que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, um número que elevado ao quadrado dê o nosso radicando. Nesse exemplo aqui, do 49, é 7, pois 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Exemplos. A raiz quadrada de 81. Quanto que é a raiz quadrada de 81? É 9. Por que 9? Porque 9 ao quadrado é 81. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9. E a raiz quadrada de 25? É 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 121? 11. E assim por diante. Aqui é porque 5 ao quadrado dá 25 e aqui porque 11 ao quadrado dá 121. Percebam que aqui eu não coloquei o índice, mas usualmente, sempre que nós usamos raiz quadrada, a gente pode usar o radical sem o índice, mas isso indica a raiz quadrada da mesma forma. Nós podemos destacar também na radiciação os quadrados perfeitos, que são números cuja raiz é um número natural. Por exemplo, o zero. Professor, o zero tem raiz quadrada? Tem. Quanto é a raiz quadrada de zero? Zero, porque 0 vezes 0 é 0. O 1, o 4, o 9, o 16, o 25 e por aí vai. Todos esses são números quadrados perfeitos, porque as suas raízes são números naturais. A raiz de 9 é o 3, é um número natural. A raiz de 25 é o 5, é um número natural. E aí você pode se perguntar, quando não é um quadrado perfeito? Quando a raiz não é um número natural. Por exemplo, aqui nós temos a raiz quadrada de 8. Quanto é a raiz quadrada de 8? A gente pode pensar,
Se eu fizer 1 vezes 1 é 1, não é 1. Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Se eu fizer 3 vezes 3, dá 9. Então, você já pode perceber que o 2 fica menor que o 8 e o 3 já passa do 9. Então, a gente pode descobrir que a raiz quadrada de 8 não é um número natural, é um número que está entre 2 e 3, que é aproximadamente 2,8. É um número decimal, é um número racional. E aqui mais um exemplo. Quanto é a raiz quadrada de 15? Se a gente fizer a mesma coisa, a raiz quadrada de 16 é 4. O 16 já passa, o 4 já passa e o 3 fica menor. Então, a gente pode perceber que também não é um número natural a raiz quadrada de 15. É um número decimal, que aqui seria aproximadamente 3,8 ou 3,9, aproximadamente assim. Ok? É isso, pessoal. A aula de hoje foi bem rápida. Eu espero ter contribuído. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula.